ainda que falte o pão de cada dia, o alimento básico para as nossas vidas. Todavia me alegro no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Tem problema? Pode ter. Está faltando alguma coisa? Tá. Mas eu olho por cima. Gente, diga isso, é uma mentalidade. É uma mentalidade. Por que foi que o faraó viu no José um outro espírito? Lembra dessa porção lá de Gênesis? José teve sonhos de Deus, onde ele governava, e relatou o sonho para os irmãos. Os irmãos ficaram com inveja e vendeu o irmão dele. Fingiu que matou José e vendeu o irmão dele. Mas José, ele tinha uma mentalidade diferente. Desde criança, ele cresceu ouvindo Deus falar com ele. Diga crescer, fala isso, crescer ouvindo Deus. Diga crescer ouvindo Deus. Quem cresce ouvindo Deus, gente, nunca perde a majestade. Nunca perde a compostura. A sua mentalidade de miserável ou de afortunado? Ainda estamos ainda aqui. Mas qual a sua mentalidade de miserável ou de afortunado? De vitimista, de vítima ou de quem olha por cima? É uma mentalidade. O José, meu irmão, foi criado diferente. Ele ouvia a voz de Deus desde pivete, desde moleque. Desde menino ouvia a voz de Deus. Escutava o Senhor. Primeiro, fingiram que mataram José, colocaram José num poço. Menino José, o quê? 16 anos? 15 anos? Não, porque hoje, né, gente, eu vou te contar, né? Você já viu essa frase hoje? Eu vejo isso constantemente, perto de mim, longe de mim. Tudo para nós é traumas. Lá em casa, até nós ficamos com medo até do nosso cachorro ficar traumatizado. Oh, meus irmãos. Hoje em dia, tudo traumatiza. Não grita com a criança que traumatiza. Não puxa a orelha dele. Meu irmão. Cara, quantos... Olha, não vou perguntar, mas os que têm aqui acima de 40 anos, apanhou bem. Vocês que têm mais de 40 anos aqui, ó, tem alguns aqui, vocês tomaram umas coçazinhas de vez em quando, hein? Morreu por isso? Você ficou menos homem por isso, menos mulher por isso? É, irmão? Sabe, eu sei lá, irmãos queridos, é uma coisa de louco, né? Vai traumatizar a criança. Vai frustrar a criança. Olha, quando você começar a sua vida romântica, escolha bem o namorado, tá? Para você não ficar frustrado. E aquelas irmãs que falam assim, pastor, eu quando uso eu tenho que rir, sinto muito. Eu tenho o dedo podre. Já viu as irmãs falam isso, eu tenho o dedo podre. Caramba, que dedo podre é esse que não foi para a cruz, né, gente? Por que esse dedo não vai para a cruz? E aquelas pessoas que falam assim, tem coisa que eu não posso nem ficar sabendo, se eu fico sabendo onde dá errado, azeda. Irmão, cada conversa que a gente tem, irmão, olha, não conta para mim não conta porque o azedo se conta para mim estraga. A pessoa assume que se conta para ela azeda, irmãos. Tem ouvido podre, então é ouvido podre? Olho podre? Dedo podre? Pé podre? Mão podre? Eu não creio nessas coisas não. Eu não creio nessas coisas não, irmãos. Eu creio em mentalidade. Eu creio que o ambiente nos força. Eu creio que o ambiente acaba nos forçando. Isso eu creio. Que o ambiente acaba forçando. E se nós não formos acompanhados de certa maneira, eu sei que causa um certo transtorno. Mas nada impede que Deus realize os seus planos através de nós. Pensa no José. Pensa no José. O José foi vendido. Foi raptado pelos irmãos. Pensa bem.
foi raptado pelos irmãos. 10 irmãos raptaram o menino. 10 irmãos, porque depois é que veio Benjamim. 10 irmãos raptaram José. Primeiro jogaram José no buraco. Aí ficaram meio com dó, tiraram do buraco. Pegaram o manto do José, untaram, melecaram com sangue, falou para o pai que o menino tinha morrido. Tirou o moleque do buraco, vendeu para o povo de outra nação. Esse menino, com menos de 16 anos, foi levado para um país distante. Pensa comigo. Se fosse hoje, com essa ideia de vai traumatizar a criança. O cara foi raptado, capturado, vendido, jogado no poço, vendido para um lugar estranho. Imagina, irmãos. Não, pensa comigo, irmãos. Ele tinha uma mentalidade diferente. E o José não tinha medo, ele não foi... Gente, cuidado com a religião, meus irmãos. Cuidado com a religião. Porque a gente vai sendo formado, formatado, né? Hoje de manhã eu falei sobre amor velho. O amor de Éfeso, o amor velho. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor, o amor jovial, o amor sem ter porquê, o amor sem ter motivo. Ame sem ter motivo, meu irmão. Eu tenho a impressão que hoje a gente tem algumas pessoas que ficam torcendo para alguém se dar mal. Alguém chega para mim assim e fala assim, olha, essa pessoa não é de confiança, hein? Não, vamos confiar, mas não é de confiança. Não, mas eu acho que dá, sim, dá. Acho que dá. Mas olha, se eu fosse você, parece que está torcendo para acertar, né? Não, irmãos. Torce. Não, eu acho que vai dar certo, vai funcionar. Um pensamento esquisito. Se fosse hoje José, meu irmão, não sobreviveria. Capturado pelos irmãos, sequestrado pelos irmãos, colocado no buraco por algumas horas, no deserto, depois foi vendido para um povo estranho, esse povo estranho levou ele para uma nação estranha, foi para a casa de um capitão estranho. E o que o faraó falou sobre José? Eu vejo que José tem o espírito dos deuses. Uma mentalidade altaneira. No capítulo 38 ele é vendido, no capítulo 39 ele chega na casa de Potifar, no capítulo 40 ele já está de Gênesis, já está na prisão. Na prisão ele interpreta alguns sonhos. Ele faz tudo. O José só faz coisa certa. Diga ao José, só faz coisa certa. Mas tudo acontece com ele aparentemente errado. Ele obedece o pai, ele obedece a mãe, os irmãos raptam ele. Vendem ele. Ele chega na casa do Potifar, faz tudo certo, trabalha bem, trabalha corretamente. Vai ser preso. Chega na prisão, começa a ajudar os prisioneiros, gente. Começa a socorrer os prisioneiros. De repente, uma noite, chegou lá 2 prisioneiros chorando, porque iam ser mortos na semana seguinte. José foi lá e ajudou. Esqueceram do José. O José ajudou a esquecer. Olha só, irmãos, ele só faz a coisa certa. E ele não para de fazer a coisa certa. Você pararia de fazer a coisa certa? Isso você lê em casa, é Gênesis 37, 38, 39, 40, até que chega no 41. O interessante do 41 é que o José chega perante o faraó, como, gente? Foi assim, ó. Foi assim? Não, irmãos. O José poderia chegar perante o faraó rastejando. Ele não chega, meu irmão. Ele chega perante o faraó completamente diferente. Eu vou ler para vocês o 41. Mentalidade altaneira, tá bom? Ainda que você seja vendido, aprisionado, sequestrado, ignorado, esquecido. Ainda que. Eu vou ler o 41 para vocês. Olha só. Passado 2 anos completo, Faraó teve um sonho. 2 anos depois que o José ajudou os 2 caras, passou-se 2 anos.
Esqueceram do José. Olha, o pai está longe de José, a mãe longe de José, os irmãos esqueceram de José, todo mundo esqueceu de José. O faraó teve um sonho. E o faraó ficou assim, apavorado. Verso 8, 41, 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, o faraó, o dono do mundo na época, o dono do mundo, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios do Egito e contou para os sábios e para os magos o sonho que havia tido e pediu que eles interpretassem. Então disse a Faraó o copeiro, chefe: lembro-me das minhas ofensas. Um daqueles homens a quem o José ajudou. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele, sonhamos, e cada sonho com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu. 2 anos depois, gente. 2 anos depois que esse cara foi solto. Já passou mais de 15 anos. Olha para mim aqui. Já passou 15 anos que o José foi vendido pelos irmãos. Foi colocado no buraco. Já sofreu fome, sede, frio. Faz 15 anos. E agora fazem 2 anos que o cara esqueceu do José. Aí o faraó tem um sonho, chama os magos, chama os encantadores, ninguém resolve. Aí o chefe dos copeiros fala isso aqui. Achava-se um jovem hebreu conosco, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, e cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. E eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra, José na masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Verso 14, olha para mim aqui. Você está me acompanhando a história, irmãos? Pensa comigo aqui, se fosse você, 15 anos depois de ser vendido, esquecido, maltratado, pisoteado, ignorado, esquecido. Pensa. Como é que nós hoje, do século 21, depois de Cristo, estaríamos? Ei, você que fala assim, não traumatiza a criança, não frustra a menina. Não, cuidado para que a menina seja frustrada. Ei, calma lá, irmão. Eu não estou querendo que os pais aqui sejam assassinos de filho. Não é isso. Mas muitas coisas estão nas nossas mãos. Imagina só se fosse hoje você, José, comparecendo perante Faraó, o dono do mundo. Se barbeou, se arrumou, trocou de roupa e foi. Se apresenta para o faraó. E este faraó disse, eu tive um sonho. E não há quem o interprete. Olha bem aqui, eu estou no versículo 15, 41:15, de Gênesis, 41:15. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem interprete. Não existe aqui nessa terra quem interpreta. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, você pode interpretar. Respondeu-lhe José, não está isso em mim. Ah, meus irmãos, nessa hora, meus irmãos, fala a verdade, irmãos, nessa hora, meus irmãos, se você não ia para a galera, imagina, irmãos, o faraó na sua frente, você pode mexer os pauzinhos, José ia falar assim, não está isso em mim, não. Olha, quem que ele está glorificando, gente? Quem que ele está honrando? Quem que ele está honrando, gente? Meu irmão do céu, por favor, igreja do Senhor, ouça isso daqui. Fala para mim, diga sim ou não. O José foi raptado pelos irmãos? Mais alto, foi raptado? Foi colocado no buraco? Foi vendido? Foi escravizado? Foi aprisionado? Foi menosprezado? Por quê? Olha para mim aqui, por quê que esse homem não culpa a Deus? Esse menino? Por quê, irmão?
Por que esse homem não culpa a Deus? Deus, eu só falei dos sonhos que o Senhor me deu. Eu fui preso, eu fui esquecido, cuspido, vomitado, porque eu falei dos teus planos na minha vida. Não, gente, ele não se esqueceu de Deus. Esse papo de que quando alguém sofre muito, esquece de Deus, eu não engulo, você engola? Eu não engulo isso. O menino, eu duvido que alguém aqui possa levantar a mão, alguém aqui no nosso meio, possa levantar a mão e falar assim, eu sofri mais que José. Eu duvido. Olha isso, de novo comigo, de novo. E este lhe disse, tive um sonho, verso 15, e não existe quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Gente, aqui eu ia cozinhar o galo. Eu ia falar, mais ou menos, pode ser, vamos conversar, vamos comer uma feijoada, vamos ali na esquina, vamos comer um McDonald's. A gente enrola aqui, a gente fica conversa, irmãos. Eu ia enrolar. Você ia enrolar, vamos conversar. Eu preciso me preparar, eu preciso me consagrar. Eu ia falar isso. Deixa eu consagrar, deixa eu jejuar, deixa eu meditar. José de cara. Olha aí, gente. Respondeu-lhe José, não está isso em mim. Não está em mim? E poderia falar assim, ó, eu e o cara lá de cima somos assim. Poderia falar isso? Eu não poderia falar isso? Eu e o cara lá em cima somos assim. Não, isso não está em mim. Isso não está em mim. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Favorável? Deu para ele? Deu para José? Deus deu lá atrás uma resposta favorável? Quando José foi capturado, teve resposta favorável? Não, ele foi vendido. Quando ele foi colocado no buraco, teve resposta favorável? Não. Quando ele foi vendido para o Potifar, teve resposta favorável? Não! Quando ele foi esquecido da prisão, teve resposta favorável? Não! Ele não perdeu a fé. Deus vai dar a Faraó uma resposta favorável. Tudo que é favorável, gente? Cheia de graça. Agraciada. Deus vai agraciar o Senhor. A mente tem que ser uma mentalidade maior. O cara está de frente para o mundo, para o dono do mundo, ele está numa audiência com o dono do mundo da época dele. Não existe nada na terra que o faraó não consiga, não existe nada na terra que o faraó querendo comer não possa, querendo beber não possa, querendo se relacionar não possa. Não existe nada que não esteja ao alcance do faraó. Mas o José chega e fala assim, o meu Deus vai te dar algo. É a mentalidade, irmão, diga a mentalidade. Isso não está em mim, mas o meu Deus, a quem eu sirvo, vai dar uma resposta favorável a Faraó. Então, contou Faraó a José. No meu sonho ele vai continuando. Aí ele conta isso e lê em casa depois. Verso 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Ele foi em alguma faculdade, irmão? Fala para mim. Ele foi em alguma universidade? Gente, em vez de ir para a universidade, onde é que ele foi? Para a cadeia. Em vez de ir para uma escola de administração, onde é que ele estava, gente? Na casa do Potifar. Que preparo que ele teve no mundo, gente? Ele tem mais ou menos 30 anos aqui, ele tem mais ou menos 30 anos, irmãos. Olha quanto tempo ele perdeu, irmãos. Mas olha a mentalidade, mesmo depois de sofrer o que sofreu, ele tinha uma majestade. Diga aí, eu tenho uma majestade. Sabia que você tem um espírito? Sabia que você tem um espírito? Efésios capítulo 1, no final, versículo 20, me parece, que fala que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia do encontro. Você também tem esse espírito, é que não dá vazão, não dá abertura. Você prefere dar vazão à sua carne, você prefere dar vazão às suas frustrações, aos seus traumas. É que meu
pai me batia muito, a minha mãe puxou muito a minha orelha, o meu pai me trancava no quarto, a minha mãe me trancava no quarto. Hoje eu sou uma pessoa antissocial porque eu fui trancado na sala. Eu fui violentado, estuprado, eu fui acabado, me destruíram. E o Espírito de Deus está onde ele? Olha esse menino, que agora é um homem, mas não sabe nada das universidades. Ele não foi ele não foi às baladinhas? Diga, não conheceu a namoradinha? A única mulher que ele conheceu quis violentá-lo. Tentaram violentar José. Não foi o José que quis estuprar a esposa do Potifar. Foi a esposa do Potifar que quis estuprar o José. E se violência não precisa acontecer de fato, como dizem os psicólogos, a violência não precisa acontecer de fato. Se acontecer aqui, já muda as coisas. Como é que esse menino está em pé aqui hoje? Ele está mais ou menos com 30 e poucos anos. Não foi à universidade, não foi à escola, não namorou, não bebeu, não baladou por aí. Não aproveitou a vida, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que curtir. Ele não curtiu nada. Está agora perante o faraó, dando conselhos do faraó. Meu Deus do céu. Conselhos. Então eu posso fazer um ainda que. Ainda que eu seja raptado, ainda que eu seja capturado, ainda que eu seja colocado no buraco, ainda que eu seja vendido, ainda que eu seja esquecido, ainda que eu seja menosprezado, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aconteça o que acontecer, esse mundo não vai me engolir. Aleluias! Que conversa é essa de que eu não posso, não consigo? Diga ao fraco, eu sou forte, diz o profeta. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas o fraco fica falando, sou fraco, sou fraco, sou fraco. Não diga, você sabe que você é fraco? Então diga, eu sou forte. Sabe que você é fraco? Diga, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Isso é bíblico. Diga ao fraco, eu sou forte. Porque eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus. Acharemos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse a Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado. Essa palavra é linda demais, cheio de juízo, cheio de juízo. Sábio como tu, administrar, olha isso, verso 40, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu, disse o faraó para José. Você vai mandar em tudo, só no trono, só com o meu anel é que eu serei maior que você. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso aqui, gente? Que nós sempre precisamos ter um Deus, um comandante. O faraó aqui só representa Deus perante José, só isso. Tudo isso nas mãos de José, tudo. É José que manda e desmanda. E se fosse você, com toda essa autoridade? Leia agora, leia a Bíblia quando chegar em casa hoje. O que você faria? O que você faria, meu irmão, com esse poder? Volta para Canaã, pega cada um dos irmãos. Vou vender cada um dos meus irmãos. Vou me vingar. É isso que os sem mente fariam. Vou me vingar. Agora o José poderia voltar lá para casa, com carruagem de ouro, pegar cada irmão, pisar no pescoço de cada, presta atenção que eu virei aqui, ó. Mas não, ele não faz isso. Uns 9 anos mais tarde, os irmãos é que vão até ele. Então, irmãos, não me venham com essa conversa psicológica, de psicologia barata, psicologia nojenta, de que eu sou o que sou, porque me formaram assim, agora eu não consigo sair dessa. Você, meu irmão, minha irmã, tem o Espírito de Deus. Você está selado. A questão é se você dá ouvido ao soprar do Espírito Santo. Essa é a questão. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Porque José sabia confeccionar o ainda aqui. Então que nesse ano você comece bem.
Senhor, ainda que eu seja traumatizado, frustrado, ignorado, menosprezado, pisoteado, cuspido, eis-me aqui, Senhor. Eu te amo, Senhor. Nem que seja só com a minha pele, mas eu comparecerei perante o Senhor com alegria.